Fala rapaziada, tudo bem? Tudo certinho? Estamos de volta aqui no canal do Rockston. Vamos falar dos clubes do Nordeste que passam por uma crise financeira. Não poderia ser diferente, né? Nesse momento de pandemia, os demais clubes, claro, do mundo inteiro, passam por dificuldades. Mas aqui no futebol brasileiro, o atraso aí do Campeonato Brasileiro, a parada por conta da pandemia, os clubes do Nordeste estão sentindo mais, porque arrecadam menos em relação ao Sudeste, ao Sul do país. E nós observamos, nesse início de competição, as carências nos elencos e os prejuízos notabilizados pelas equipes no primeiro semestre. Vemos o Fortaleza e Ceará que sempre tiveram pé no chão para poder investir, não estão atolados em dívidas, mas não dispõem daquela receita, talvez, para reforçar o time. O treinador, o Rogério Ceni, pediu reforços, o Guto Ferreira também tem pedido reforços. Diferente disso, o Bahia investiu e tem uma folha de 4 milhões de reais para essa temporada. O treinador lá, o Roger Machado, claro, apontou algumas contratações que não deram certo. E a torcida tem cobrado aí troca no elenco, mais investimentos. Mas acontece isso, né? Teve a parada do futebol, o planejamento dos clubes era um, e com a parada do futebol, o Campeonato Brasileiro começando depois de 5 meses de que a bola havia parado, teve aí umas competições, mas isso não amenizou os prejuízos notabilizados, contados, né, lá nos caixas dos clubes, que agora estão com o pé no freio, estão tentando, até mesmo esses três que eu falei, se desfazer de algumas peças. O Ceará já se desfez de dois atletas, de uma folha mais inchada, com 37 jogadores, já se desfez do Chico e do Rogério, tentando dar uma amenizada na folha para ver como ficam as finanças para poder pensar em contratar. Tá implícito aí que o elenco do Ceará tem algumas carências e o Guto Ferreira já detectou e já passou isso para a diretoria. O Ceará optou em uma reformulação geral no elenco, investiu em alguns atletas, adquirindo direitos econômicos. Um deles foi o Charles, uma boa aquisição por sinal, vem dando certo no time do Ceará. O zagueiro Klaus também, outro atleta comprado junto ao Internacional, está contundido, mas também realizou bons jogos com a camisa alvinegra. E isso, né, pesa no orçamento, né, nesse momento em que você tem um elenco inchado e que algo assim não vem dando certo. O Ceará do meio para frente existe a carência de jogadores de frente, da linha de frente, jogadores de velocidade, jogadores que também coloquem a bola para dentro. Está dando certo o Kleber, que foi um baixo investimento, um jogador que o Ceará aproveitou do Campeonato Cearense, apesar de ser baiano, mas foi uma revelação do Barbalha, uma equipe da cidade do mesmo nome e que fica no sul do estado do Ceará e que já marcou 2 gols na Série A do Campeonato Brasileiro e foi decisivo para o Ceará conquistar o título da Copa do Nordeste. Mas, se ele não der certo quem vai entrar? Tem o Bergson, que a torcida vive pegando no pé, então algumas trocas têm que ser feitas no elenco. Mas para isso tem que ter grana, né? Nós vemos o Rogério Ceni pressionado no cargo, né? Quem diria? O Rogério Ceni, que fez muito sucesso no Fortaleza, conquistou aí títulos com o tricolor da Série B, fez uma boa campanha na Série A, classificou o time para a Sul-Americana, conquistou a Copa do Nordeste, conquistou o Campeonato Cearense do ano passado, mas esse ano vem tendo dificuldades. O Fortaleza, 5 jogos que não marca gol, 2 pela Copa do Nordeste e essas 3 rodadas iniciais do Campeonato Brasileiro. O time vai enfrentar agora o Goiás, fora de casa, e tentando quebrar esse tabu de não marcar gols. E o Rogério apontava, antes do começo do Campeonato Brasileiro, de que seria bem complicado repetir o que fizeram em 2019. Ele está vendo. Por opção dele mesmo, o elenco do Fortaleza é curto, tem 25 jogadores. Eu acho muito poucos jogadores para o que o Fortaleza vai disputar nessa temporada. Mas ele apostou assim e viu que o clube também não dispõe de dinheiro nesse momento para arriscar voos mais altos. Pediu contratações, recebeu 2 jogadores. O argentino Fragapane, um atacante de velocidade que ele pedia, e um volante para a vaga do Michel, que veio do Grêmio para ser titular e acabou se contundindo, realizou uma cirurgia, depois teve que fazer mais outra e não deu mais para continuar.
O Fortaleza devolveu o jogador para o Grêmio, que vai realizar o tratamento dele lá. Aí trouxe um atleta revelação do Campeonato Catarinense, do Juventus, que é uma aposta, diferente do Michel, que é um jogador já experiente, que já disputou Série A. O jogador Ronald, que foi contratado junto ao Juventus, lá de Santa Catarina, é um jogador ainda de pouca experiência, que pode ser que dê certo, mas é uma aposta. Mas é isso, me leva a crer que o Fortaleza realizou contratações que couberam no bolso dele. Trouxe o Fragapane, é desconhecido, não posso falar do futebol dele, trouxe do Talleres da Argentina. Mas o futebol argentino não voltou até agora. As atividades no geral. O Fragapane talvez estivesse treinando por conta própria, mas os clubes estão fechados na Argentina até mesmo para treinamentos. Então, era para ter trazido um jogador mais pronto, ou jogadores mais prontos para entrar na equipe, porque o time está precisando de jogadores prontos, e quem está lá não está resolvendo. Então, a gente percebe aí uma crise financeira nos clubes do Nordeste. Não dispõem, não querem arriscar, e com toda a responsabilidade, está certo, está correto. Não adianta se atolar em dívidas, como foi o Sport, que fez um grande investimento na sua última passagem da Série A, sem ser essa agora, e caiu para a Série B muito endividado. Disputou uma Série B, conseguiu retornar, né, a Série A, mesmo cheio de dívidas, e até agora essas dívidas ele não conseguiu pagar. E o Sport formou talvez o elenco mais modesto para a disputa dessa Série A de Campeonato Brasileiro dos times do Nordeste. Começou, largou relativamente bem, venceu o Ceará, é, perdeu do Vasco, conseguiu um empate agora fora de casa contra o Atlético Goianiense. O time jogou foi até melhor que o Atlético teve um jogador expulso, o Sport foi melhor. Está apostando no Daniel Paulista, que é um treinador barato, um técnico que está iniciando a carreira, foi jogador do clube. Está indo bem o Daniel, né? Não sei como será a sequência dele, mas o Sport vem apresentando um bom futebol, apesar do elenco modesto e também da própria comissão técnica barata, né? O Sport está, além de dívidas, agora o Richelli, que voltou, o volante, né, que estava emprestado ao Internacional, o Sport esperava vendê-lo ao Inter e acabou não dando certo, o Inter não se interessou e acabou o empréstimo, o jogador voltou e o Sport tem uma dívida grande com ele. Ele conseguiu, na justiça, se desvincular do esporte e está cobrando 20 milhões de reais do clube, salários atrasados, direito de imagem, a multa rescisória. Então é mais uma dor de cabeça para o Leão da Ilha, né, que está aí já endividado, sem receitas para poder fazer um bom investimento. As contratações modestas do esporte, você vê que ele está contratando jogadores meia bomba. Ricardinho do Guarani, o Lucas Venuto é um jogador, um atacante que estava encostado no Santos, e o atacante Rogério, que estava no Ceará, que pertence ao Bahia, que já teve uma boa passagem pelo clube, é pernambucano, um jogador da terra, lá de Pernambuco. Mas já há uns 2 anos, o Bahia fez um contrato de 3 anos com ele, acredito que esteja arrependido. Repassou para o Ceará, no Ceará também não foi bem, e agora está repassando para o Sport. O jogador está tentando acertar, nunca mais. No São Paulo também ele fez uma boa temporada pelo São Paulo, e agora vai tentar a sorte no Sport. É o Sport tentando aí contratar como ele pode. Está negociando também agora a venda de percentual de 70% de um zagueiro da base para o São Paulo, o Pedro Lucas. O Sport vai ficar ainda com 30% para tentar dar uma melhorada, né, nas finanças que andam bastante combalidas. Tá bem complicada a vida dos clubes do Nordeste, mas todos os esportes parece que têm uma condição pior. O Bahia investiu também muito para essa temporada. O tricolor da Boa Terra, que não conquistou a Copa do Nordeste, isso deixou a torcida muito irritada. Tem uma folha de mais ou menos 4 milhões de reais, o que é uma folha bastante cara em se tratando de Nordeste. E agora recusou, aliás, o Bahia recusou uma proposta do Gregory, do volante Gregory, de negociar o volante Gregory por 17 milhões para um clube norte-americano no início da temporada. O Bahia esperava arrecadar muito, todas as equipes esperavam. De repente veio a parada do futebol e o Bahia teve um prejuízo grande, como todas as equipes tiveram. E agora está na esperança de vender o volante Flávio, de 24 anos, que atravessa talvez o melhor momento da carreira dele, vestindo a camisa do Bahia. E o Trabzonspor da Turquia fez uma proposta de 1,2 milhões de euros, ou cerca de 7 milhões e meio de reais. O Bahia vai topar a parada, vai vender 100% dos direitos do atleta para tentar dar uma respirada no caixa também, que as coisas não andam legais, né, também para o Bahia. A torcida cobra aí
investimentos. O time investiu muito, arrecadou menos do que esperava nesse primeiro semestre e contratou atletas que esperavam um retorno deles, como o Rodriguinho, Rossi e principalmente o Cleison, que veio do Corinthians e não vem correspondendo o Cleison de forma nenhuma. O Rodriguinho já marcou gols, mas é de longe aquele jogador também que passou pelo Corinthians, que brilhou no Corinthians. O Rossi também se contundiu, isso atrapalhou também o desempenho dele no Bahia, e isso pesa na folha salarial do time baiano, que espera negociar atletas justamente para dar uma tranquilidade maior, para ver como é que ficam as coisas, para ver se pode realizar algum investimento. É, já está pressionado pela torcida. O próprio técnico Roger Machado também já esteve com a cabeça prêmio. A torcida agora deu uma acalmada. O time largou bem no Campeonato Brasileiro, venceu 2 em casa, mas é nítido que o Bahia precisa de reforços. Outro atleta que pode sair é o Fernandão, o que não está sendo aproveitado. Outrora ídolo da torcida do Bahia. A torcida está pegou no pé do Fernandão quando o Gilberto se contundiu. O Fernandão teve oportunidade, não correspondeu. É um jogador de pouca mobilidade. O time tem que trabalhar para ele e a bola não chegava. Ficou complicado para o Fernandão, que hoje é reserva. O Gilberto já retornou, mas teria uma sondagem de clubes também da Turquia. O Fernandão, em 2013, saiu do próprio Bahia para ir lá para o futebol turco e fez um relativo sucesso por lá. E outros atletas também parece que despertam interesse. E o Bahia vê aí com bons olhos negociar atletas para fazer as trocas. Que de repente o time com dinheiro em caixa pode fazer alguma troca, pode sanar alguma dívida, algum compromisso. Né? O time investiu pesado nessa temporada e algumas situações não deram certo. E é isso, o vídeo que eu fiz justamente para apontar esse tipo de situação que os clubes do Nordeste têm passado. Nós vemos aí o Ceará também tentando dar uma arrefecida nos cofres. A gente já falava aí da série do Chico, do Rogério, e tenta aí alguns outros nomes, como o Juninho Quixadá e o Wesley. O Juninho Quixadá até que não tem um salário alto, o problema dele é a sequência de departamento médico. A torcida até gosta do Juninho Quixadá, mas o custo-benefício não está muito legal. Assim como o Wesley, o meia que foi contratado de volta. O Ceará pagou uma grana pretíssima aí para ter ele de volta do futebol japonês. Também não vem correspondendo. Raramente entra em campo. Difícil é encontrar. É um clube que queira o Wesley, né? Pelo salário alto. É um salário alto. O Juninho Quixadá nem tanto. Mas o Ceará tenta aí também negociar alguns atletas, colocar em disponibilidade para poder dar uma enxugada no elenco e ao mesmo tempo também ver se sobra algum para poder contratar na sequência do campeonato, da temporada. O time precisa, né? Disputa a Série A do Campeonato Brasileiro e também a Copa do Brasil, que volta agora, vai fazer um jogo com Vitória da Bahia. Olha o nome aí em disponibilidade no mercado: Anderson Martins, o zagueiro, que é do Nordeste, que esses clubes poderiam investir. Quem está precisando de zagueiro aí, no caso Fortaleza, acredito, o próprio Ceará, que teve aí uma contusão em série com vários zagueiros, acabou entrando no acordo com o São Paulo. Ele é cearense, de Fortaleza, está livre no mercado. Bom zagueiro, já teve boas passagens pelo Vasco, no próprio São Paulo também, e caberia muito bem nesses 4 clubes do Nordeste. Agora o salário parece que é um pouco alto, mas como está livre no mercado, sem grandes perspectivas, de repente poderia ser uma boa aí, uma conversa com o bom zagueiro Anderson Martins. É isso, a gente torce para que os clubes do Nordeste consigam se erguer financeiramente. Está difícil, né, para todo mundo. Né? Para esses é mais porque arrecadam menos. Mas a gente fica na torcida para que as coisas melhorem no futebol para todos, sobretudo para os clubes do Nordeste, que é sempre aquela batalha, primeiro, para permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro e depois tentar outros objetivos dentro da competição, como tentar beliscar aí uma vaga na Sul-Americana. E eu falo no geral, né? Porque o Bahia já foi campeão brasileiro, mas isso já foi em 1988. O time hoje briga para permanecer, briga por uma vaga na Sul-Americana ou briga por uma pré-Libertadores. As coisas podem até melhorar. As coisas têm melhorado, né? Os clubes do Nordeste, esses que estão na Série A, profissionalizaram os seus departamentos. Isso é importante, né? E as coisas melhoraram. Os clubes são organizados, estão mais com o pé no chão do que antigamente, se atolavam em dívidas, com exceção aí do esporte, né? Que tem aquela dinastia Bivar que comanda, que deixou o clube numa situação complicada financeiramente. Valeu, galera! Tamo junto, se inscreve no canal, compartilha nossos vídeos, deixa o seu comentário também, que é bem importante para a gente seguir aqui com o canal do Rockstar, tá legal? Valeu, galera!